Você quer mudar para Portugal e quer saber se o Algarve é uma boa opção para você? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar. Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Débora, moro em Portugal há quase 10 anos e morei no Algarve 8 anos, mais especificamente na cidade de Portimão. Eu tenho muitas memórias boas de lá, eu amei morar no Algarve. E para quem não sabe, a região do Algarve fica no sul de Portugal e o Algarve é muito conhecido pelas praias, pelo turismo de verão. No verão atrai assim muito turismo. Inclusive, assim, agora eu moro no norte e é muito comum as pessoas aqui tirarem férias em julho, normalmente é mais em agosto, porque aqui tem muitas fábricas e as fábricas fecham 15 dias, né, mais ou menos, e as pessoas vão para lá passar férias. Mas eu já aviso que não é barato passar as férias no Algarve. Claro que por ser um local turístico é normal que não seja que seja mais caro. E para ver como é que tá atualmente os valores, eu fui até o Booking, instalei aqui no meu telemóvel e vou mostrar aí na tela para vocês. Os valores eu pesquisei por 1 de agosto até 7 de agosto, que é as férias de verão, né? E eu pesquisei pela cidade de Portimão, que é que eu morava, e é uma das mais visitadas. Como vocês podem ver, os valores médios é 1.000 euros uma semana, e às vezes você vai ver, não é um apartamento maravilhoso, é um apartamento normal. Eu pesquisei só por apartamentos, claro que se você for por um hotel vai ficar mais caro, que tenha piscina e tudo, vai ficar mais caro. E assim, se você já sabe que vai passar férias aqui em agosto, é bom você já reservar meses antes, que assim você pode pegar um valor melhor, né? Então, se você está pensando em mudar para o Algarve, eu vou falar aqui de alguns pontos que normalmente são os principais que uma pessoa avalia quando quer mudar para um lugar. E o primeiro é um dos pontos que provavelmente mais pesa financeiramente para as pessoas, que é o arrendamento, a moradia, o aluguel, né? E algo que é muito frequente no Algarve, que não é bom para quem mora lá, é que há muito arrendamento temporário, ou seja, o dono do apartamento, né, o senhorio, aluga aquele apartamento no verão, só para as férias de verão, ou seja, de maio até setembro, ele só aluga ou semanal ou mensal para quem quiser ir lá passar férias e cobra normalmente um valor muito maior do que o resto do ano. E o que acontece é que o proprietário então vai arrendar esse apartamento de outubro até maio e a pessoa vai para lá morar esses meses e depois a pessoa tem que sair, porque ele quer arrendar para outras pessoas no verão para ganhar mais dinheiro. Então esse é um grande problema. Porque assim, a gente não pode ter casa só no inverno. A gente tem que morar o ano todo. Então é muito complicado no Algarve você conseguir arrendamento anual. Ou seja, conseguir um contrato anual. Eu já consegui algumas vezes, mas é muito difícil, sabe? Você normalmente tem que ter alguém que você conheça, que indique você para outra pessoa. Então esse é um dos grandes problemas do Algarve. É a moradia. Tá muito complicado. E muitas pessoas, eu vejo até família, casal com filho, indo morar em quarto, porque não consegue apartamento, às vezes não, ou consegue, mas não consegue pagar aquele valor, porque o valor também está exorbitante. Eu vou mostrar aí na tela para vocês como é que está o valor dos arrendamentos. Eu mostrei o de férias, mas agora eu vou mostrar o arrendamento normal, né, de um apartamento normal, né, para arrendar mensalmente. Eu vou mostrar para vocês como é que tá os valores, gente. Tá muito caro. Tá assim, T1 a 1.100, a 1.500, T0 a 800, 900. E um casal com filho vai precisar, por exemplo, de um T1 no mínimo. Quando eu falo T1, apartamento com quarto, T2 com 2 quartos e aí por diante. T0 é como se fosse um estúdio, né? Então, um casal com filho vai precisar de um apartamento com no mínimo um quarto, mas o ideal seria dois. E um casal que ganha o ordenado mínimo cada um, né? Não vai conseguir pagar 1.000, 1.200, 1.100. Ou vai conseguir, mas depois vai ficar muito apertado, porque nós temos outras contas, nós temos que pagar mercado, comida, luz, né? Porque normalmente cobram esse valor, 1.000, 1.100 ou 1.000 e tanto. E a luz, a água é separado ainda por cima, tá? É muito complicado, sabe? Tá muito complicada essa questão no Algarve. Não só para arrendar, mas também para comprar. Eu e meu companheiro, nós mudamos aqui pro norte também por conta disso. Porque nós queríamos comprar e lá estava inviável comprar apartamento. Mas eu já falei sobre isso em outros vídeos, não vou me aprofundar agora. Até me lembrei agora de uma situação. Eu e o Nicolas, quando o Vicente nasceu, nosso filho, nós morávamos numa casa. Não era em Portimão, era um pouco mais afastado, era em Alcantarilha, era tipo numa vila, não sei. Gente, era do lado do trem, dali de trem, realmente do lado, sabe? A janela ficava do lado, sabe? Só tinha uma ruazinha ali pra passar, quase nada. Ou seja, era um barulho, era muita poeira por causa do trem passando, era do lado da estrada, do lado da estrada. Você abria a porta, você tava na estrada. Tinha bar do lado, tinha café, enfim, eu não sei o que fez a gente ir pra lá, mas eu acho que foi mesmo a necessidade. E não era barato, tá? Era 800 euros mensais, um apartamento desse. O apartamento, assim, cheio de problema quando a gente foi morar pra lá, que a gente viu. E a gente teve que sair de lá, porque o apartamento simplesmente inundou numa chuva que teve em novembro. Não foram dias de chuva, foi um dia de chuva. E assim, começou a pingar. A nossa cozinha começou a chover na cozinha.
Depois começou a entrar água, não sei de onde que a água foi pro chão, não era da cozinha, era em outro lugar. A gente teve que sair de lá na mesma noite. Na noite que começou isso, a gente teve que sair de lá. Sorte que meu pai tinha um quarto vago lá na casa onde ele tá morando e a gente foi pra lá. E o pior de tudo é que a senhoria não devolveu o nosso calção, que é tipo a garantia, né? Normalmente, se não tiver nenhum problema no apartamento, se você não tiver estragado nada, eles devolvem. Ou seja, a gente teve que sair de lá por um problema que a gente não causou e ela não devolveu nosso dinheiro. E na época, como o Vicente tinha um mês só, era muito recente, a gente tava cabeça cheia, a gente não foi pra justiça com isso também, né? Às vezes dá mais trabalho, você gasta dinheiro, não dá em nada. Então a gente deixou pra lá, mas foi assim, um absurdo que aconteceu com a gente, sabe? Um absurdo. Outro ponto é a educação. Em Portimão tem uma universidade particular, que é a SMAT, eu acho que é assim que fala, que tem alguns cursos. E no Algarve tem uma universidade pública, que é a UALG, se não me engano, Universidade do Algarve, que tem alguns cursos também, que tem vários cursos, né? E muitas pessoas então vão pra lá estudar, porque é a única universidade pública, então vão pra lá, né, morar, estudar, é em Faro, não sei se eu falei que é em Faro. Então em Faro há muitos estudantes, há muita essa questão assim de arrendarem quartos e tal, porque tem muitos estudantes. Também há várias escolas secundárias do primeiro ciclo, então há várias escolas espalhadas pelo Algarve. A questão das creches, eu já falei como é que é as creches no Algarve em outro vídeo, acho que foi no vídeo anterior, ou dois antes desse. Se você quer saber, vai lá nesse vídeo para você ver como é que estão as creches, a questão das creches, que não há assim vagas, tá muito difícil conseguir creche no Algarve. Outro ponto importante é o emprego. Quando eu mudei para o Algarve em 2017, o emprego estava assim um pouco difícil, sabe? Eu consegui o meu trabalho porque eu fui numa feira de emprego na época, mas assim, era bem distante o meu trabalho, eles ofereciam, né, transporte, por isso que eu consegui, porque eu não tinha carta de condução, não tinha nada, nem bicicleta eu tinha, nem de bicicleta ia dar para ir até lá, porque era quase uma hora de distância, assim, de carro. Eles ofereciam transporte, por isso que eu fui. Mas era assim, na época, o emprego que tinha era mais de verão, sabe? Tipo, hotelaria, restauração, né, cafés e tal, ou seja, empregos que tem a ver com a área do turismo. E hoje em dia, por ter mais gente no Algarve, né, a população do Algarve, assim, nesses anos todos que eu tive lá, aumentou bastante, eu vou deixar até aí na tela, a população que era em 2017 e a população que está agora em 2026. Então, assim, por ter mais gente morando também, o comércio está muito melhor. Tem mais lojas, abrem mais lojas lá, sabe? Então, tem bastante trabalho no comércio, em supermercados também. Então, assim, o Algarve já tá bom de emprego, sabe? Também obra, limpeza, como cuidadora de idosos. Outro ponto é a saúde. Olha, a saúde não está fácil no Algarve. Não tem muitos médicos para tanta gente. Então, assim, não é tão fácil você conseguir médico de família, um médico para você no centro de saúde. Eu consegui porque eu vim para cá em 2017, então eu consegui, porque minha mãe também tinha, e pronto, e a gente, né, todos tinham a mesma médica, e depois eu mudei de médico, né? Mas, por exemplo, o Nicolas, que foi para lá em 2022, ele não conseguiu médico. Até o ano 2025 não conseguiu, e aqui a gente chegou no norte e conseguiu logo, sabe? Claro que há diferentes regiões no Algarve também, né? Há cidades que são menores e tal, e talvez seja mais fácil conseguir, mas eu estou falando principalmente de Portimão e cidades grandes que não é tão fácil, sabe? Em relação à maternidade, lá a mãe pode ter o filho no hospital de Algarve ou no hospital de Portimão. Mas há um problema com isso, que também há notícias por aí, né, que talvez você já deve ter visto, que há mães que têm um bebê na ambulância, que têm um bebê na autoestrada, porque não consegue chegar a tempo na maternidade. Por quê? O que acontece é que Portimão muitas vezes está fechado, ou Algarve muitas vezes está fechado. E se Portimão está fechado, só tem partos no Algarve. Então a mulher que tiver filho tem que ir para Faro. Só que às vezes essa mulher está 1 hora e meia, 2 horas, 1 hora de Faro. Então se ela entra em trabalho de parto e não consegue chegar a tempo, ela tem o filho no caminho. Isso é o que acontece. E por que fica fechada? Porque há falta de pediatras. E para ter um parto não pode ter pediatra, mesmo que tenha obstetras, né, não pode ter o parto. Mas para situações de urgência, está aberto. O bloco de parto está aberto para urgência, né? Se você passar mal na gravidez, né, tiver algum problema, você vai lá e tem obstetra para te atender. Mas para partos tem acontecido isso de ser só um hospital que está funcionando, às vezes acontece. E quando eu tive o Vicente, aconteceu isso. Eu achei que Portimão estava aberto, porque me falaram que estava aberto, e eu fui até Portimão. Cheguei até lá, estava fechado o bloco de partos, e eu já com muita contração. Minhas contrações já estavam de 1 em 1 minuto. Ou seja, muito forte, muito, né, muito pouco espaçada. Cheguei lá, não tinha, não estava aberto, tive que ir até Faro. 1 hora, se eu não me engano, gente. Até lá no carro, com contração, gente, nossa. Tive sorte de não ter o bebê no carro, né?
porque eu não dilatei e tal. E pra quem não está grávida, né, em situação de urgência normal, assim, as minhas experiências de pessoas que eu conheço é que a urgência, por exemplo, demora bastante, sabe? Você fica às vezes horas ali à espera pra ser atendido. Eu já fiquei, acho que em 2019, 8 horas esperando por causa de uma infecção urinária, cheia de dores, gente. 8 horas esperando, gente. Eu fiquei lá só porque simplesmente eu precisava de um remédio, eu precisava que aliviasse a minha dor, sabe? De antibiótico também, né? Então eu fiquei lá esperando, gente. Foi horrível aquele dia. E depois daquilo, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ter um seguro-saúde, então eu fiz o seguro-saúde. E eu aconselho você fazer um seguro-saúde se você mora em Portugal, principalmente no Algarve, né? Se você mora numa região que seja mais difícil, né? Essa questão da saúde, né? Dos hospitais. Também, quando você precisa de um especialista, é muito bom ter um seguro-saúde, porque a consulta fica muito mais barata. E é mais rápido, né? Se você tiver que ser encaminhado para o especialista no hospital público, demora meses, gente. E às vezes nem encaminham. Eu pedi ginecologista para minha médica de família e negaram o pedido, sabe? Eu tive que ir no particular, pagar mais 100 euros na época que não tinha seguro. Então, assim, eu acho que é muito importante você ter um seguro-saúde. Outro ponto é o transporte. No Algarve, gente, é essencial você ter transporte próprio. Seja carro, bicicleta, moto, enfim, o que você quiser. Porque o transporte público, assim, tem melhorado com os anos, mas não é tão bom como, por exemplo, Lisboa, Porto, né, Coimbra, que agora também tem um metro lá. Então é complicado, sabe, você depender de transporte público, principalmente se você trabalhar à noite, porque o transporte, né, depois de certo horário já não tem, é mais escasso, né? Então no Algarve é realmente essencial você ter transporte. E o último ponto, que talvez seja dos melhores no Algarve, que atrai mais brasileiros para lá, é o clima. O clima é muito bom, faz sol quase o ano todo, né? Faz mais de 300 dias de sol no ano, chove muito pouco. Então, o clima é que atrai muitos brasileiros, né? Porque é parecido com o do Brasil, né? O calor do Brasil e tal, né? No verão chega a fazer 40 graus, sabe? É muito calor mesmo. O inverno não é tão rigoroso quanto aqui no norte de Portugal. Não é tanto frio, né? Você não precisa de aquecedor em casa, sabe? Não é necessário. Pelo menos eu nunca usei aquecedor assim no inverno, sabe? Já usei ar-condicionado no verão, de precisar, né? Usar ar-condicionado. Mas o aquecedor em si nunca usei. E por ter as praias e por ter muito sol, é maravilhoso, né? Porque tem muita praia no Algarve. O Algarve é muito lindo, assim. As praias é o que normalmente mais atrai as pessoas, né? Por isso que as pessoas vão pra lá de férias. As praias e junto o calor, então assim, maravilhoso, né? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês a esclarecer aí algumas dúvidas, questões, né? Se você tá pensando em morar para o Algarve, pesquise bem, né, a região que você vai mudar, porque isso vai impactar muito na sua qualidade de vida. E claro, a região que você vai morar depende muito do seu estilo de vida, se você tem filhos, se você tá sozinho, se você tem família, o tipo de trabalho que você quer, o tipo de clima que você gosta, né? Então é bom pesquisar antes, assim, falar com pessoas que moram na região, que já moraram. O Algarve é muito bom, tem muita qualidade de vida. Acho que se não fosse a questão dos arrendamentos ser tão difícil isso, sabe? Eu acho que seria muito melhor de morar lá. Mas apesar disso, é muito bom morar no Algarve, sabe? Eu gostei muito. E eu conheço pessoas que moram lá e amam lá e não querem sair de lá, às vezes vão de outras regiões do país pra lá, mudar pra lá, né? Muito por conta do clima também, sabe? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Também deixa sugestões de vídeo que eu vou gostar bastante. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijinho. Tchau!